Está começando o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Marco Melo sou eu, muito boa tarde. Este é o programa Independência, a voz da recuperação, do dia 28 de fevereiro de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. Peço licença para entrar aí na vida de vocês, pelo menos num pedacinho da tarde de domingo de vocês, hora do almoço, hora da macarronada, hora do frango assado, né? Então eu peço licença para trazer um pouco de informação sobre dependência química, que é conhecido também como adicção, alcoolismo, codependência, dependências diversas, né? E as doenças que são essas dependências. Sim, dependência química, adicção, alcoolismo, codependência são todas doenças, mas espera aí, são doenças tratáveis que você pode, através dos 12 passos das Irmandades Anônimas, conseguir uma vida plena, uma vida satisfatória, qualidade de vida excepcionais. Então, vamos começando o programa com aquela, exatamente, The Flanders, Um Dia Perfeito. Já já a gente volta. Muito bacana. Você ouviu aí então The Flanders, Um Dia Perfeito. Eu gosto sempre de começar o programa Independência com essa música, porque ela fala de um dos aspectos do alcoolismo que talvez seja o mais difícil de ser encarado pela sociedade, que é o alcoólatra de luxo, o alcoólatra de gente de quem? O alcoólatra que é de uma família boa, de uma família que tem dinheiro, de uma família que tem, né, que uma pessoa que estudou, que teve todos os acessos, né? Então é difícil uma pessoa que é bem-sucedida, que tem tudo do bom e do melhor, que tem até um emprego bom, né? Um carrão e todas essas coisas que o dinheiro pode proporcionar, que esse cara seja taxado como alcoólatra. É difícil para a família assumir essa problemática, então fica escondendo o problema de alcoolismo do seu filho, do seu marido, da sua esposa, enfim, até da sua mãe. Por que não? Eu conheço alcoólicas de luxo, né? Já senhoras de idade que têm problema de alcoolismo, mas que a família jamais assumiu e provavelmente nunca assumirá que realmente aquela senhora, aquela mãe de família, né, ela tem problemas com álcool. Então, o dinheiro, às vezes, ele pode prejudicar a pessoa a chegar a uma recuperação. Então, isso é muito sério, né? Porque o alcoolismo, ele acomete praticamente 10 a 15% de toda a população, independente de raça, credo, cor, religião, nível socioeconômico ou cultural. O alcoolismo ele vai pegar igualzinho em todo mundo. Portanto, tem a mesma chance de ser alcoólico alguém da alta sociedade como alguém da baixa sociedade, das classes D e E. Pega também na classe A, nego. Então, sabe o que é? Tem que ser um pouquinho mais humilde e encarar o problema de frente. Por isso o programa Independência bate bastante nessa tecla, porque o alcoolismo ele precisa ser encarado com seriedade, ele precisa ser encarado também com um pouco de humildade, porque realmente para quem tem posses e muitas chances na vida, é difícil realmente encarar essa problemática, mas quanto antes encarar, menos a família vai sofrer, menos os filhos vão sofrer, porque o alcoolismo ele prejudica também as famílias. É claro que uma família com grandes posses, elas aparentemente vão estar mais protegidas, mas não é verdade no que tange o alcoolismo. Por isso, como estamos falando bastante de alcoolismo, eu vou ler um artigo científico, pelo menos a introdução desse artigo, né? Porque depois ele entra em dados muito técnicos que não vem ao caso aqui no programa Independência. A gente está tentando alertar de maneira geral, informar
de maneira geral, né, para pessoas de todos os graus de conhecimento, né? Então, vamos lá aos aspectos clínicos do alcoolismo. O etanol é a substância psicotrópica presente em concentrações variáveis nos incontáveis tipos de bebidas alcoólicas preparadas em todo o mundo. Por ser uma molécula pequena, hidro e lipossolúvel, ultrapassa a barreira capilar hematoencefálica e produz efeitos centrais bifásicos característicos, com desinibição inicial, seguida de depressão do sistema nervoso central. O uso repetido e prolongado acaba por provocar um grave transtorno mental e de comportamento, o alcoolismo. Apesar de registros milenares do consumo de bebidas alcoólicas, os estudos científicos sobre a etiologia e tratamento do alcoolismo somente avançaram nas últimas 4 décadas. Este fato deve-se, em parte, à crença de que a perda de controle na ingestão de substâncias etílicas estava relacionada à fraqueza de caráter ou questões de cunho moral. Tal crença foi responsável pela fundação da Irmandade de Alcoólicos Anônimos, AA, em 1935 na cidade de Akron, Ohio, Estados Unidos da América. Iniciada com apenas 2 pessoas, esta Irmandade conta hoje com milhões de adeptos por todo o mundo. A ideologia espiritual, na qual está ancorado o seu programa de recuperação, mais conhecido como Programa de 12 Passos, revela a dificuldade ainda em nosso século da aceitação do alcoolismo como uma doença de substrato orgânico e repercussões psicossociais. A psiquiatria, especialidade médica mais indicada para o tratamento da patologia, conta em nosso país com relativamente poucos serviços e profissionais especializados nesta área, reflexo talvez do ainda recente entendimento do alcoolismo como doença. O próprio conceito diagnóstico foi inicialmente realizado não por um médico, mas por um assistente social da Universidade de Yale, cujo trabalho, o conceito de alcoolismo como doença, é considerado um marco na abordagem deste distúrbio. Mais tarde, o psiquiatra inglês Griffith Edwards desenvolveu e descreveu a síndrome de dependência no álcool. Muitas de suas observações serviram como base para diagnóstico de alcoolismo, feita pela Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde, atualmente em sua 10ª versão, CID-10. Também o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria é amplamente utilizado para este diagnóstico. Apesar do sistema empregado pelo DSM elucidar a natureza e a severidade dos sintomas clínicos, ele pouco contribui para esclarecer os problemas em nível de etiologia ou prognóstico. Então, essa daí foi a introdução de um artigo científico, né, que fala sobre o alcoolismo, principalmente os aspectos clínicos do alcoolismo. Esse estudo científico foi desenvolvido, dentre outros, pelo Dr. Ronaldo Laranjeira. Isso, Dr. Ronaldo Laranjeira, PhD em Psiquiatria pela Universidade de Londres, professor titular do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, coordenador da Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas, UNIAD, e da Unifesp, investigador principal do Instituto Nacional de Políticas do Álcool e Outras Drogas, do Conselho Nacional de Pesquisas, CNPq. Então o cara não é fraco não, e ele deixa bem claro que a doença do alcoolismo ainda ela é encarada como um desvio de caráter, um desvio moral, e esse entendimento também é um entendimento que Alcoólicos Anônimos têm em relação ao alcoolismo. O alcoolismo, para Alcoólicos Anônimos, para facilitar a compreensão, aliás, eu acho assim de uma grande sapiência, eles são muito sábios
em falar que o alcoolismo se comporta como uma alergia ao álcool. Olha que maneira simples de você encarar a doença do alcoolismo. A pessoa é alérgica, por exemplo, a camarão. Ela não pode comer camarão, a garganta dele vai fechar, ele vai ficar empipocado, pode até morrer quem tiver uma alergia muito forte, né? A crustáceos e frutos do mar, essas coisas. A mesma coisa acontece com o álcool para o alcoolista, ou então o alcoólico, como a incompreensão do Alcoólicos Anônimos. Então, se você for ver, se a pessoa tiver uma alergia a álcool, não é que ela vai morrer assim que nem como um alérgico a camarão, que comeu, morreu. Não, não é bem assim. Mas o álcool, para o alcoolista, para o alcoólico, ele é fatal, porque ele vai acabar instaurando uma síndrome, uma doença progressiva, incurável e de fins provavelmente fatais, se não for estacionada, né? Então, é muito sério a maneira como Alcoólicos Anônimos encara a problemática do alcoolismo. E você entender como uma alergia é uma maneira fácil da gente explicar, das pessoas entenderem como que o alcoolismo age de forma de dependência química dentro do organismo da pessoa. Mas a compreensão de Alcoólicos Anônimos a respeito do alcoolismo, ele coloca o alcoolismo num tripé. Que o tripé, você tem uma alergia física à substância álcool, ao álcool etílico, você tem um problema de ordem mental emocional, esse é o segundo pé do tripé, né? E de ordem espiritual. Quando se fala de ordem espiritual, não se está falando no nível de religião, estamos falando de espiritual no sentido de ser uma doença da obsessão. Então, a pessoa que chegou a esse nível de dependência do álcool, ele vai ter assim uma espécie de obsessão pelo álcool, sabe? Ele pode até, dependendo do grau do alcoolismo da pessoa, ele pode até ficar algum período sem beber, né? Por exemplo, quando está tomando antibiótico, o cara que é alcoólico, pelo amor de Deus, ele vai ficar... quanto tempo tem que tomar esse remédio? Vai ter que tomar 15 dias, não pode ingerir álcool. Nossa senhora, vai ser, às vezes até o cara tem um certo controle ainda, e ele fala, não, 15 dias dá para encarar. Mas eu te garanto que vai chegando no final do tratamento, e ele sabe que vai acabar o tratamento, ele vai poder voltar pro boteco para tomar uma, ele vai ter realmente algumas reações bem fortes assim em relação à dependência do álcool. Ele vai sentir muita vontade, e essa vontade se resume à obsessão. É o componente que Alcoólicos Anônimos encara como componente espiritual da doença. Maravilha, já que estamos falando tanto de álcool, né? Vou tocar mais uma do The Flanders, sempre me ajudando aqui para esclarecer algumas coisas a respeito do álcool. E a música chama Amardita, que eu sempre toco aqui para vocês também. E ela fala da pinga, que acabou com a vida do rapazinho aí. Maravilha? Vamos ouvir então The Flanders. Maravilha, você ouviu aí The Flanders Amardita, você viu, né? Lá, 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 eu só quero Guaraná. Esse que é a sugestão do The Flanders para alguém que perdeu pro álcool, né? Muito bem humorada, mas também muito realista essa música, eu gosto bastante. Agora, não adianta a gente falar da problemática do alcoolismo sem dar o tratamento. Como se dá esse tratamento no programa de Alcoólicos Anônimos? Através dos 12 passos de AA. Então, eu não sei quantos passos vai dar tempo da gente passar aqui, mas eu vou começar aqui pelo primeiro e pelo segundo passo da Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Então, com vocês, com narração oficial aí da Irmandade de AA, o primeiro e o segundo passo de Alcoólicos Anônimos. Os 12 passos. Primeiro passo. Admitimos que éramos impotentes perante o álcool, que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Quem se dispõe a admitir a derrota completa? Quase ninguém, é claro. Todos os instintos naturais gritam contra a ideia da impotência pessoal.
É verdadeiramente terrível admitir que, com o copo na mão, temos convertido nossas mentes numa tal obsessão pelo beber destrutivo que somente um ato da providência pode removê-la. Nenhuma outra forma de falência é igual a esta. O álcool, transformado em voraz credor, nos esvazia de toda a autossuficiência e toda a vontade de resistir às suas exigências. Uma vez que aceitamos este fato nu e cru, nossa falência como seres humanos está completa. Porém, ao ingressar em AA, logo encaramos essa humilhação absoluta de uma maneira bem diferente. Percebemos que somente através da derrota total é que somos capazes de dar os primeiros passos em direção à libertação e ao poder. Nossa admissão de impotência pessoal acaba por tornar-se o leito de rocha firme sobre o qual poderão ser construídas vidas felizes e significativas. Sabemos que pouca coisa de bom advirá a qualquer alcoólico que se torne membro de AA sem aceitar sua devastadora debilidade e todas as suas consequências. Até que se humilhe desta forma, sua sobriedade, se a tiver, será precária. Da felicidade verdadeira nada conhecerá. Comprovado, sem sombra de dúvida, por uma longa experiência, este é um dos fatos de vida de AA. O princípio de que não encontraremos qualquer força duradoura sem que antes admitamos a derrota completa é a raiz principal da qual germinou e floresceu nossa irmandade toda. Inicialmente, ao sermos desafiados a admitir a derrota, a maioria de nós se revoltou. Havíamos nos aproximado de AA esperando ser ensinados a ter autoconfiança. Então nos disseram que no tocante ao álcool de nada nos serviria a autoconfiança. Aliás, era um empecilho total. Nossos padrinhos afirmaram que éramos vítimas de uma obsessão mental tão sutilmente poderosa que nenhum grau de força de vontade a quebraria. Não era possível, disseram, a quebra pessoal desta obsessão pela vontade desamparada. Agravando nosso dilema impiedosamente, nossos padrinhos apontaram nossa crescente sensibilidade ao álcool. Chamaram-na de alergia. O tirano álcool empunhava sobre nós uma espada de 2 gumes. Primeiro, éramos dominados por um anseio louco que nos condenava a continuar bebendo, e depois por uma alergia prenunciadora de que acabaríamos nos destruindo. Pouquíssimos mesmo eram os que, aflitos desta forma, haviam saído vitoriosos, lutando sozinhos. Era um fato estatístico os alcoólicos quase nunca se recuperarem pelos seus próprios recursos. E assim parece ter sido desde a primeira vez que o homem espremeu as uvas. Nos primeiros tempos de AA, somente os alcoólicos mais desesperados conseguiram engolir e digerir essa verdade amarga. Mesmo estes agonizantes frequentemente encontravam dificuldades em reconhecer quão poucas esperanças havia. Contudo, alguns o reconheceram e, tendo se agarrado aos princípios de AA com o mesmo fervor dos que estão se afogando e se agarram aos salva-vidas, quase que invariavelmente se tornaram sóbrios. É por isso que a primeira edição do livro Alcoólicos Anônimos, publicado quando éramos poucos membros, tratava somente de casos desesperados. Muitos alcoólicos menos desesperados experimentavam AA, mas não eram bem-sucedidos porque não podiam admitir a sua impotência. É com imensa satisfação que podemos afirmar que, com o passar dos anos, isso mudou. Os alcoólicos que ainda mantinham sua saúde, suas famílias, seus empregos e até 2 carros na garagem, começaram a reconhecer seu alcoolismo. Ao crescer esta tendência, uniram-se a eles muitos alcoólicos jovens, que mal passavam de alcoólicos em potencial. Evitaram os últimos 10 ou 15 anos de puro inferno pelo qual nós outros havíamos passado. Em vista do primeiro passo, que exigia a admissão de que nossas vidas haviam se tornado ingovernáveis, como podiam pessoas como estas aceitar este passo? Obviamente era necessário elevar o fundo que nós outros havíamos atingido para o ponto em que esse fundo os atingisse. Voltando para trás em nossas próprias histórias de bebida, podíamos mostrar que anos antes de reconhecê-lo, já havíamos perdido o controle, que mesmo naquela época, nosso beber já deixara de ser um mero hábito, sendo realmente o começo de uma progressão fatal. Aos duvidosos, podíamos dizer, talvez você não seja alcoólico, afinal de contas, por que não tenta seguir bebendo controladamente, lembrando-se sempre do que lhe temos dito a respeito do alcoolismo? Esta atitude trazia resultados imediatos e práticos. Então descobriu-se que, quando um alcoólico plantava na mente de outro a ideia da natureza verdadeira da enfermidade, este outro jamais seria o mesmo outra vez. Após cada bebedeira, diria a si mesmo, talvez esses AAs tenham razão. Depois de algumas experiências semelhantes e frequentemente anos antes do começo das dificuldades extremas, ele voltaria a nós convencido. Havia atingido o fundo do seu poço tanto quanto nós. A própria bebida havia se tornado nossa melhor advogada.
Por que insistir tanto em que todo AA precisa, antes de mais nada, chegar ao fundo do poço? A resposta é que poucas pessoas praticarão sinceramente o programa de AA, a não ser que tenham atingido o fundo, pois praticar os restantes 11 passos de AA requer a adoção de atitudes e ações que quase nenhum alcoólico que ainda esteja bebendo sonharia adotar. Quem se dispõe a ser rigorosamente honesto e tolerante? Quem se dispõe a confessar suas falhas a um outro e a fazer reparação pelos danos causados? Quem se interessa, ao mínimo, por um poder superior, ou menos ainda por meditação e oração? Quem se dispõe a sacrificar seu tempo e sua energia tentando levar a mensagem de AA ao próximo? Não, o alcoólico típico, o egoísta ao extremo, pouco se interessa por estas medidas, a não ser que tenha de tomá-las para sobreviver. Sob a chicotada do alcoolismo, somos impelidos ao AA e ali descobrimos a fatalidade de nossa situação. Nessa hora, e somente nessa hora, é que nos tornamos tão receptivos a sermos convencidos e tão dispostos a escutar como os que se encontram à beira da morte. Prontificamo-nos a fazer qualquer coisa que nos livre da obsessão impiedosa. Segundo passo. Viemos a acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos a sanidade. A partir do momento em que lê o segundo passo, a maioria dos novos em AA enfrenta um dilema, às vezes bastante sério. Quantas vezes os temos ouvido reclamar? Olhem o que vocês fizeram conosco. Convenceram-nos de que somos alcoólicos e que nossas vidas são ingovernáveis. Havendo-nos reduzido a um estado de desespero absoluto, agora nos informam que somente um poder superior poderá resolver nossa obsessão. Alguns de nós se recusam a acreditar em Deus. Outros não conseguem acreditar, e ainda outros acreditam na existência de Deus, mas de forma alguma confiam que Ele levará a cabo este milagre. Pois é, nos meteram num buraco sem saída, tudo bem, mas e agora? Para onde vamos? Olhemos primeiro o caso daquele que diz que se recusa a acreditar, o caso do beligerante. Encontra-se num estado de espírito que só poderia denominar de selvagem. Está ameaçada toda a sua filosofia de vida, da qual tanto se gabava. Já não é fácil, pensa ele, admitir que está permanentemente vencido pelo álcool. Mas agora, ainda ferido por esta admissão, ele enfrenta algo realmente impossível. Gosta de abrigar a ideia de que o homem, elevado tão majestosamente de uma simples e primitiva célula, é hoje a ponta de lança da evolução e, portanto, o único Deus que ele conhece. Precisa renunciar a tudo isto para se salvar? A esta altura, seu padrinho em AA geralmente se põe a rir. E isto, pensa o recém-chegado, é o fim da picada. Pelo menos o começo do fim. E é mesmo. É começo do fim da sua vida anterior e o começo da sua entrada para uma nova vida. Seu padrinho provavelmente lhe diz: calma, calma. O obstáculo que você deverá saltar não é tão alto quanto parece. Pelo menos para mim não o foi. E nem o foi para um amigo meu que antes era vice-presidente da Sociedade Ateia Americana. Ele o superou tranquilamente. Bem, diz o recém-chegado, sei que está contando a verdade. Sem dúvida é um fato que AA está cheio de gente que antes pensava como eu. Mas como, nestas circunstâncias, pode alguém ir com calma? É isso que eu quero saber. É uma boa pergunta mesmo, concordo, padrinho. Acho que poderia lhe dizer como se acalmar, e nem terá que se esforçar muito. Faça o favor de escutar estas 3 afirmações. Em primeiro lugar, Alcoólicos Anônimos não exige que você acredite em coisa alguma. Todos os 12 passos são apenas sugestões. Em segundo lugar, para alcançar a sobriedade e para manter-se sóbrio, não é preciso aceitar todo o segundo passo de uma vez. Olhando para o passado, vejo que eu mesmo o aceitei aos pedaços. Em terceiro lugar, a única coisa que você realmente precisa é ter a mente aberta. Portanto, desista dos debates e pare de se incomodar com questões profundas, como, por exemplo, se foi a galinha ou o ovo que surgiu primeiro. Volto a repetir, a única coisa que você precisa é ter a mente aberta. O padrinho continua. Tome, por exemplo, o meu caso. Tive uma educação científica. Logo, respeitava, venerava, até adorava a ciência. Aliás, faço isso até hoje, tudo menos na parte da adoração. Vezes sem conta, meus professores apontavam um princípio básico de todo o progresso científico. Procure e pesquise sem descanso, mas sempre com a mente aberta. Quando deparei com AA pela primeira vez, minha reação foi igual à sua. Este negócio de AA, pensei, é totalmente anticientífico.
Isso eu não posso tragar. Simplesmente recuso-me a considerar tal bobagem. Então despertei. Tive de admitir que AA mostrava resultados, prodigiosos resultados. Percebi que minha atitude frente a esses resultados havia sido nada científica. Não era AA que tinha a mente fechada. Era eu. A partir do momento em que desisti de argumentar, comecei a ver e a sentir. Nesse instante, o segundo passo, sutil e gradualmente, começou a se infiltrar na minha vida. Não posso dizer a ocasião e a data em que vinha a acreditar num poder superior a mim, mas certamente tenho essa crença agora. Para adquiri-la, bastou-me parar de lutar e praticar o resto do programa de AA com o maior entusiasmo de que dispunha. É claro que isso não passa da opinião de uma pessoa, baseada na própria experiência. Preciso assegurar-lhe, desde já, que os membros de AA seguem inúmeros caminhos à procura de fé. Se não interessar aquele que lhe sugerir, certamente descobrirá outro que lhe convirá, se ficar atento. Muitas pessoas, como você, começaram a resolver o problema pelo método da substituição. Poderá, se quiser, considerar AA em si como sua força superior. Nele se encontra um grande número de pessoas que resolveram seus problemas com o álcool. Nesse sentido, certamente representa um poder superior a você que nem sequer chegou perto de uma solução. Seguramente poderá depositar sua fé neles. Mesmo esse mínimo de fé bastará. Encontrará muitos membros que, desta maneira, atravessaram a barreira inicial. Todos lhe dirão que, uma vez do outro lado, sua fé se ampliou e se aprofundou. Libertados da obsessão pelo álcool, com suas vidas inexplicavelmente transformadas, chegaram a acreditar num poder superior, e a maioria começou a falar em Deus. Consideremos agora a situação daqueles que já tiveram fé e a perderam. Existirão aqueles que se deixaram levar pela indiferença, aqueles que estão cheios de autossuficiência e que se afastaram de uma vez, aqueles que desenvolveram um preconceito contra a religião e aqueles que se encontram em plena rebelião porque Deus não satisfez suas exigências. Poderá a experiência de AA dizer a todos estes que ainda poderão encontrar uma fé que funciona? Às vezes, AA é aceito com maior dificuldade pelos que perderam ou rejeitaram a fé do que pelos que nunca tiveram, pois acham que já experimentaram a fé e não lhes serviu. Experimentaram viver com fé e sem fé, e em vista de que ambas as maneiras os decepcionaram amargamente, concluíram que não havia mais para onde ir. As barreiras da indiferença, da presumida autossuficiência, do preconceito e do desprezo provaram ser com frequência mais sólidas e formidáveis para estas pessoas que qualquer barreira construída pelo agnóstico duvidoso ou pelo ateu militante. A religião afirma que a existência de Deus pode ser comprovada. O agnóstico diz que não pode ser comprovada. E o ateu afirma que tem provas da inexistência de Deus. Evidentemente, o problema daquele que se afasta da fé é de uma confusão profunda. Acha-se desprovido do conforto de qualquer crença. Nem sequer num grau mínimo consegue alcançar a convicção do crente, do agnóstico ou do ateu. O desnorteado é ele. Alguns AAs podem dizer para o indeciso: sim, nós também chegamos a achar graça da nossa fé infantil. O excesso de confiança da juventude era muito para nós. Naturalmente, estávamos satisfeitos com a boa educação familiar e religiosa que nos legaram certos valores. Estávamos até certos de que deveríamos ser bastante honestos, tolerantes e justos, que deveríamos ser ambiciosos e trabalhadores. Estávamos convencidos de que estas simples regras de justiça e decência seriam suficientes. Ao começarmos a obter certo êxito material, baseados apenas nesses atributos comuns, achávamos que estávamos ganhando no jogo da vida. Estávamos estimulados e isto nos fazia felizes. Por que nos preocupar com abstrações teológicas e deveres religiosos ou com o estado de nossas almas na terra e no além? Bastava-nos o aqui e o agora. A vontade de ganhar nos levaria para a frente. Então o álcool começou a nos dominar. Finalmente, quando todos os nossos talões de pontos marcavam 0 e verificamos que mais um gol nos colocaria fora do jogo para sempre, foi necessário que saíssemos à procura de nossa fé perdida. Foi em AA que a descobrimos de novo. E você poderá descobri-la também. Agora chegamos a outro tipo de problema. O homem ou a mulher intelectualmente autossuficiente. A estes, muitos membros de AA podem dizer: sim, éramos como vocês, inteligentes demais para o nosso próprio bem. Adorávamos ouvir as pessoas nos chamarem de precoces. Usávamos nossa educação para nos inflar em balões orgulhosos, embora cuidássemos de esconder isso dos outros.
Secretamente achávamos que podíamos flutuar acima dos outros, utilizando apenas o poder de nossos cérebros. O progresso científico nos dizia que nada estava além do alcance do homem. A sabedoria era onipotente. O intelecto era capaz de conquistar a natureza. Por sermos mais vivos do que a maioria, assim nos considerávamos, os espólios da vitória seriam nossos automaticamente. O Deus do intelecto substituía o Deus de nossos pais. Porém, mais uma vez, a cachaça tinha outras ideias. Nós, que tão brilhantemente havíamos vencido sem esforços, nos convertemos nos maiores derrotados de todos os tempos. Vimos que seria necessário reconsiderar, senão morreríamos. Encontramos muitos em AA que antes pensavam como nós. Ajudaram-nos a voltar ao nosso verdadeiro tamanho. Com o exemplo deles, nos mostraram que a humanidade e o intelecto poderiam ser compatíveis, conquanto a humildade estivesse em primeiro plano. Quando começamos a entender isso, recebemos a dádiva da fé, uma fé que funciona, fé que também está à sua disposição. Um outro grupo de membros de AA diz: estávamos desenganados com a religião e todas as suas obras. A Bíblia, dizíamos, estava cheia de bobagens. Podíamos citar capítulos e versículos, sem contudo conseguir distinguir os beatos dos benditos. Em certas partes, sua moralidade era incrivelmente boa, em outras, má até o impossível. Porém, o que realmente nos decepcionou foi a moralidade dos religiosos. Olhávamos com maligna satisfação para a hipocrisia, os preconceitos e o orgulho opressor com que se vestiam tantos crentes. Como gostávamos de apregoar o fato prejudicial de que milhares de bons homens da religião ainda matavam uns aos outros em nome de Deus. Tudo isso significava, é claro, que havíamos substituído pensamentos positivos por pensamentos negativos. Depois de chegar em AA, tivemos de reconhecer que este defeito havia servido para alimentar nosso ego. Enquanto criticávamos os pecados de algumas pessoas religiosas, podíamos nos sentir superiores a todas elas. Além do mais, podíamos escapar à necessidade de olhar para nossos próprios defeitos. A hipocrisia, justamente o que havíamos condenado com desdém nos outros, era o nosso próprio pecado obstruidor. Esta falsa forma de respeitabilidade foi a nossa desgraça no tocante à fé. Contudo, compelidos ao AA, acabamos por aprender melhor. Como os psiquiatras muitas vezes observaram, o desafio é a característica predominante de muitos alcoólicos. Não é, portanto, de se admirar que muitos de nós tenham passado bastante tempo desafiando o próprio Deus. Às vezes, era porque Deus não nos entregara as coisas boas da vida que encomendáramos, da mesma maneira que uma criança que sempre quer mais faz uma relação sem fim de encomendas para Papai Noel. A maior parte das vezes, contudo, havíamos deparado com uma grande desgraça que, ao nosso ver, nos havia acontecido porque Deus nos havia abandonado. A moça com a qual queríamos casar se interessa por outro. Rezamos a Deus para que ela mudasse de opinião, mas não mudou. Rezamos para ter filhos saudáveis e ganhamos filhos doentes, ou então não conseguimos ter filho algum. Rezamos por melhorias nos negócios e não vieram. Nossos entes queridos, dos quais muito dependíamos, foram levados por atos de Deus. Então nos convertemos em bêbados e rezamos a Deus para que nos salvasse. E nada aconteceu. Essa era a falha mais impiedosa de todas. Para o diabo com este negócio de fé, dizíamos. Quando encontramos AA, nos foi revelado o erro de nossa rebeldia. Em nenhum momento havíamos pedido para saber qual seria a vontade de Deus para conosco. Ao contrário, vivíamos dizendo-lhe o que deveria ser. Reconhecemos que nenhum homem poderia acreditar em Deus e desafiá-lo ao mesmo tempo. A crença significava confiança e não o desafio. Em AA, vimos os frutos dessa crença. Homens e mulheres salvos da última catástrofe do álcool. Vimos-los enfrentar e superar suas dores e suas provas. Vimos-los aceitar com calma situações impossíveis, sem o desejo de fugir ou de recriminar. Isto não era apenas fé. Era uma fé que funcionava sob todas as condições. Logo concluímos que, fosse qual fosse o preço da humildade que tivéssemos de pagar, nós o pagaríamos. Agora, tomemos o cara cheio de fé, embora cheirando a álcool. Ele se considera devoto. Suas observâncias religiosas são cuidadosas. Tem certeza de que ainda acredita em Deus, embora suspeite que Deus não acredita nele. Faz promessas e mais promessas para não beber. Após cada uma, não só volta a beber, como também se comporta pior do que antes. Tenta valentemente lutar contra o álcool, implorando pela ajuda de Deus. Mas a ajuda não vem. Então, o que se passa com ele?
Para os clérigos, os médicos, os amigos e os parentes, o alcoólico bem-intencionado que se esforça bastante é um enigma doloroso, mas para a maioria dos membros de AA não o é. Somos muitos os que já fomos como ele e encontramos a chave do enigma. Esta chave tem que vir com a qualidade da fé e não com o volume da prática religiosa. Esse foi o nosso ponto cego. Acreditávamos ser humildes quando não o éramos. Considerávamos haver praticado a sério nossas religiões, conquanto, após uma apreciação honesta, reconhecemos que havíamos sido apenas superficiais. Ou, indo ao outro extremo, havíamos nos banhado no emocionalismo, confundindo este com os verdadeiros sentimentos religiosos. Em ambos os casos, estávamos querendo receber sem dar. A verdade era que não havíamos varrido nossa casa interior para que Deus entrasse em nós e expulsasse a obsessão. Jamais havíamos, no sentido profundo e significativo, nos examinado. Jamais havíamos reparado os danos que havíamos causado aos outros ou dado livremente de nós a qualquer outro ser humano sem pedir algo em troca. Nem sequer havíamos aprendido a rezar de maneira certa. Sempre havíamos dito, concedei-me as coisas que eu desejo, em vez de, seja feita a vossa vontade. Ignorávamos por completo o verdadeiro amor a Deus e ao semelhante. Assim enganamos a nós mesmos e permanecemos incapazes de receber a graça suficiente para nos devolver a sanidade. Pouquíssimos são os alcoólicos ativos que têm consciência do grau de sua maluquice ou, percebendo-a, têm a coragem de enfrentá-la. Alguns estão dispostos a se classificarem de bebedores problema, mas não aceitarão a simples insinuação de que estão mentalmente doentes. São amparados nesta cegueira por um mundo que não compreende a diferença entre o beber racional e o alcoolismo. A sanidade se define como saúde mental. Contudo, em um alcoólico, analisando sobriamente seu comportamento destrutivo, poderia se considerar possuidor de saúde mental, caísse a destruição sobre um objeto ou sobre sua estrutura moral. Portanto, o segundo passo é o ponto de reagrupamento para todos nós. Sejamos agnósticos, ateus ou ex-crentes, podemos nos agrupar neste passo. A verdadeira humildade e a mente aberta poderão nos conduzir à fé, e a toda reunião de AA é uma segurança de que Deus nos levará de volta à sanidade, se soubermos nos relacionar corretamente com Ele. Terceiro passo. Decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus na forma em que o concebíamos. A prática do terceiro passo é como abrir uma porta que até então parecia estar fechada à chave. Tudo o que precisamos é a chave e a decisão de abrir a porta. Existe apenas uma só chave e se chama boa vontade. Uma vez usada a chave da boa vontade, a porta se abre quase que sozinha. Olhando-se através dela, ver-se-á um caminho ao lado do qual há uma inscrição que diz: eis o caminho em direção àquela fé que realmente funciona. Nos primeiros 2 passos, estivemos refletindo. Vimos que éramos impotentes perante o álcool, mas também percebemos que alguma espécie de fé, mesmo que fosse somente em AA, estava ao alcance de qualquer um. Essas conclusões não requereram ação, requereram apenas aceitação. Como todos os outros, o terceiro passo pede uma ação positiva, pois é somente através de ação que conseguimos interromper a vontade própria que sempre impediu a entrada de Deus, ou, se preferir, de um poder superior em nossas vidas. A fé é necessária, certamente, porém a fé isolada pode resultar em nada. Podemos ter fé, mas manter Deus fora de nossas vidas. Portanto, nosso problema agora é descobrir como e por que meios específicos poderemos deixá-lo entrar. O terceiro passo representa a nossa primeira tentativa de alcançar isso. Aliás, a eficácia de todo o programa de AA dependerá de quão bem e sinceramente tenhamos tentado chegar à decisão de entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus na forma em que o concebíamos. Para todo principiante mundano e de espírito prático, este passo parece difícil e até impossível. Não importa o quanto se queira tentar, permanece a pergunta: como entregar a vontade e a própria vida aos cuidados do Deus que se pensa possa existir? Felizmente, nós que o tentamos, apesar de termos tido as mesmas dúvidas, somos testemunhas de que qualquer um mesmo, poderá começar a fazê-lo. Podemos acrescentar que basta um começo, mesmo que seja um tímido começo. Uma vez que introduzimos a chave da boa vontade na fechadura e entreabrimos a porta, descobrimos que sempre se pode abrir um pouco mais. Embora o egoísmo possa fechá-la de novo, como frequentemente acontece, sempre voltará a abrir no momento em que utilizamos a chave da boa vontade.
Talvez tudo isto pareça misterioso e remoto, algo como a teoria da relatividade de Einstein, uma proposição de física nuclear. Não é isso. Vejamos o quão prático é na realidade. Todos os homens e mulheres que ingressaram e pretendem permanecer em AA, sem mesmo se aperceberem disso, começam a praticar o terceiro passo. Não é verdade que em todo assunto relacionado com o álcool, cada um decidiu entregar sua vida aos cuidados, proteção e guia de alcoólicos anônimos? Já mostrou a disposição de substituir a vontade e as ideias próprias sobre o problema do álcool por aquelas sugeridas por AA. Qualquer recém-chegado com boa vontade está convicto de que AA é o único porto seguro para o navio quase afundado que ele representa. Ora, se isso não é entregar a vontade e a vida à providência recém-encontrada, o que é então? Mas suponhamos que o instinto ainda grite, como certamente o fará. Está certo, com respeito ao álcool, suponho que tenho que depender de AA, mas em todos os outros assuntos preciso ainda manter minha independência. Ninguém conseguirá me tornar uma nulidade. Se continuar entregando minha vida e minha vontade aos cuidados de alguma coisa ou a alguém, que será de mim? Vou acabar me tornando um zero à esquerda? Claro, este é sempre o processo pelo qual o instinto e a lógica pretendem apoiar o egoísmo e assim frustrar o desenvolvimento espiritual. O que acontece é que esse tipo de raciocínio não toma em conta os fatos reais. E os fatos parecem ser estes. Quanto mais nos dispomos a depender de um poder superior, mais independentes nos tornamos. Portanto, a dependência, como se pratica em AA, é realmente um meio de ganhar a verdadeira independência do espírito. Examinemos por um momento esta ideia de dependência ao nível da vida cotidiana. Dessa área, é alarmante descobrir o quanto somos realmente dependentes e quão inconscientes somos dessa dependência. Toda casa moderna tem fios elétricos que levam força e luz ao seu interior. Ficamos encantados com esta dependência. Nossa maior esperança é que nada possa vir a interromper o suprimento da corrente. Aceitando nossa dependência dessa maravilha da ciência, descobrimos que somos mais independentes pessoalmente. E não somente somos independentes, como também nos sentimos mais confortáveis e seguros. A força corre justamente para onde ela é necessária. Silenciosa e confortavelmente, a eletricidade, essa estranha energia que tão poucas pessoas compreendem, supre nossas necessidades mais simples e as mais desesperadas também. Pergunte ao sofredor de pólio, confinado a um pulmão de aço, que depende com toda a confiança de um motor para lhe conservar o sopro da vida. Porém, no momento em que entra em jogo nossa independência mental e emocional, como nos comportamos diferentemente? Com que persistência pregoamos nosso direito de decidir sozinhos o que pensaremos e como agiremos? Sim, certamente pesaremos os prós e os contras de cada problema. Cordialmente ouviremos aqueles que queiram nos aconselhar, mas as decisões serão só nossas. Ninguém deve se intrometer em nossa independência e questões pessoais. Além do mais, pensamos, não há ninguém em quem possamos realmente confiar. Temos certeza que nossa inteligência, apoiada pela força de vontade, pode muito bem controlar nossa vida interior e garantir nosso êxito no mundo em que vivemos. Esta filosofia valente, na qual cada um de nós faz o papel de Deus, soa muito bem, mas ainda tem que passar pela prova decisiva. Será que funciona mesmo? Uma boa olhada no espelho servirá de resposta para qualquer alcoólico. Se sua imagem no espelho for demasiadamente horrível para se contemplar, e geralmente é, poderia começar por observar os resultados que as pessoas normais estão conseguindo com a autossuficiência. Por toda parte se vêem pessoas cheias de ódio e medo e a sociedade se fragmentando em pedaços e se combatendo uns aos outros. Cada fragmento diz ao outro, nós estamos certos e vocês estão errados. Tais grupos, quando suficientemente fortes, auto-justificadamente impõem suas vontades aos demais. Em todo lugar, a mesma coisa está acontecendo numa base individual. A soma de todo esse esforço gigantesco, menos paz e menos fraternidade do que antes. A filosofia da autossuficiência não está dando fruto. Evidentemente, trata-se de uma avalanche esmagadora, cuja realização final é a ruína. Portanto, nós que somos alcoólicos, podemos nos considerar realmente afortunados. Cada um de nós passou por seu encontro quase fatal com a avalanche da própria vontade e, sob seu peso, sofreu o suficiente para se dispor a procurar uma solução melhor. Assim, mais pelas circunstâncias do que por qualquer virtude, fomos parar em AA, admitimos a nossa derrota, adquirimos os rudimentos da fé, e agora queremos tomar a decisão de entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de uma força superior.
Reconhecemos que a palavra dependência é tão repugnante para muitos psiquiatras e psicólogos como para os alcoólicos. Como nossos amigos profissionais, estamos cientes de que existem formas erradas de dependência e experimentamos muitas delas. Nenhuma mulher ou homem adulto, por exemplo, deveria ter demasiada dependência emocional dos pais. Deveriam ter se apartado há muito tempo e, se não o fizeram, deveriam despertar desde já para este fato. Justamente esta forma errada de dependência tem levado muitos alcoólicos rebeldes a concluir que qualquer tipo de dependência é intoleravelmente prejudicial. Mas a dependência de um grupo de AA ou de um poder superior jamais produziu qualquer efeito pernicioso. Por ocasião da Segunda Guerra Mundial, este princípio espiritual teve a sua primeira grande prova. Membros de AA entraram nas Forças Armadas e espalharam-se pelo mundo todo. Seriam eles capazes de aceitar a disciplina, aguentar a luta debaixo do fogo e suportar a monotonia e a miséria da guerra? A forma de dependência que aprenderam em AA os levaria até o fim? Bem, tudo isso aconteceu. Aliás, experimentaram até menos recaídas alcoólicas e bebedeiras secas que os membros de AA que se encontravam seguros em suas casas. Mostraram tanta resistência e valentia quanto quaisquer outros soldados. Tanto no Alasca como nas praias de Salerno, sua dependência de um poder superior funcionou. E longe de ser uma fraqueza, esta dependência provou ser a maior fonte de força. Portanto, como faria um indivíduo de boa disposição para seguir entregando sua vontade e sua vida aos cuidados de um poder superior? Vimos bem quando decidiu contar com a AA para a solução de seu problema alcoólico. Agora, porém, deve ter se convencido de que tem problemas que não são o álcool e que alguns deles se recusam a ser solucionados, apesar da máxima determinação e coragem que ele possa reunir. Eles simplesmente não desaparecem, tornam-no desesperadamente infeliz e ameaçam sua recém-encontrada sobriedade. Nosso amigo ainda é vitimado pelo remorso e sentimento de culpa cada vez que pensa no ontem. A amargura ainda o domina quando resmunga sobre aqueles que continuam invejando e odiando. Sua insegurança financeira o atormenta e o pânico o assalta sobre as pontes deixadas atrás, que o álcool conseguiu queimar. E como desmanchar aquela embrulhada danada que lhe custou o afeto da família e que o separou dela? Nada poderá ser feito com apenas a sua coragem e a vontade desassistida. Certamente chegou a hora de depender de alguém ou alguma coisa. Ao início, esse alguém provavelmente será seu amigo mais próximo em AA. Ele confia na afirmação de que seus muitos problemas, agora mais agudos, por não poder usar o álcool para matar a dor, também poderão ser resolvidos. É claro que seu padrinho explicará que a vida de nosso amigo está ingovernável, apesar de ele estar sóbrio e que, afinal de contas, apenas está bem no início do programa de AA. Uma sobriedade maior, graças ao reconhecimento de seu alcoolismo e à frequência a algumas reuniões, é certamente uma boa coisa. Porém, fatalmente estará longe de ser uma sobriedade permanente e de ter uma vida feliz e útil. É agora que entram em jogo os restantes passos do programa de AA. Nada menos que a prática constante desses passos como modo de vida poderá levar ao resultado tão desejado. Explica-se, então, que é possível praticar com êxito outros passos do programa AA, somente quando o terceiro passo tenha sido experimentado com determinação e persistência. Essa afirmativa poderá surpreender os recém-chegados que até agora experimentaram apenas uma deflação contínua e uma crescente convicção de que a vontade humana de nada serve. Ficaram convencidos, e com razão, de que além do álcool existem muitos outros problemas que também não se vencem apenas com a força de vontade. Contudo, agora parece que há certas coisas que somente o indivíduo pode fazer. Sozinho e à luz das circunstâncias que o rodeiam, ele precisa desenvolver a boa disposição. Quando adquirir este estado de espírito, ele é a única pessoa que poderá decidir a se esforçar. Tentar fazer isso é um ato de vontade própria. Todos os 12 passos requerem um esforço pessoal contínuo para se adaptar a seus princípios, e assim se espera a vontade de Deus. É quando tentamos adaptar a nossa vontade, a de Deus, que começamos a usá-la corretamente. Para todos nós, esta foi uma revelação maravilhosa. Todo o nosso problema resultou do abuso da vontade. Havíamos tentado atacar nossos problemas com ela, ao invés de modificá-la, para que estivesse de acordo com a vontade de Deus para conosco. A função dos 12 passos de AA é tornar isso cada vez mais possível, e o terceiro passo é aquele que abre a porta. Uma vez que concordemos com estas ideias, é realmente fácil iniciar a prática do terceiro passo. Cada vez que aparecer um momento de indecisão ou de distúrbio emocional,
podemos fazer uma pausa, pedir silêncio e dizer simplesmente: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para distinguir umas das outras. Seja feita a vossa vontade, não a minha. Muito legal. Acabei não resistindo e coloquei os 3 primeiros passos. Sabe por quê? Os 3 primeiros passos de Alcoólicos Anônimos, das Irmandades Anônimas no geral, também de Narcóticos Anônimos, posso falar que é bem parecido. Esses 3 primeiros passos, eles formam o que se chama de a base do programa, o alicerce do programa de Alcoólicos Anônimos. Por quê? Porque o programa, não falei para vocês, o problema do alcoolismo e da adicção também é a mesma coisa. Eles não são baseados num tripé mental, físico e espiritual. Então, se tem 3 aspectos da doença, do alcoolismo e da adicção, logicamente, a base do programa ela tem que atuar justamente nesses 3 aspectos da doença. Então, no passo 1, o que se resume a evite o primeiro gole, é o passo que você admite a sua impotência perante o álcool ou perante a adicção, no caso do programa de Narcóticos Anônimos. A partir do momento que você admite que é impotente perante a substância pela qual você é dependente, e você se rende, falando: eu perdi o domínio da minha vida, eu não consigo mais sozinho, eu preciso de ajuda, levanto a bandeira branca, me rendo, pronto. Esse cara fez o primeiro passo e ele está pronto para começar a trabalhar o programa de 12 passos. Então o primeiro passo é esse. O aspecto qual? O aspecto físico, porque a partir do momento que ele deixa de usar a substância, ele já muda toda a química cerebral dele. Ele fica abstêmio de álcool ou outras drogas, então esse é o aspecto físico. O segundo passo fala sobre o aspecto mental. Apesar de falar, viemos a acreditar que um poder maior do que nós poderíamos devolver a sanidade, apesar de ter esse componente espiritual no segundo passo, porque é esse poder superior, né? O qual a maioria dos membros tem como um Deus, né? Esse aspecto espiritual, na verdade, ele está falando de devolver a sanidade. E quando se fala de sanidade, estamos falando do quê? Do aspecto mental, do aspecto realmente da mente da pessoa. Então, por isso que o segundo passo é chamado do passo da mente. O passo em que a sanidade vai voltando. E sanidade é a mesma. A insanidade é o que? É debilidade. A insanidade é loucura. A pessoa ficou tanto tempo usando álcool ou droga que a pessoa ficou louca. A verdade é essa, ela não está batendo bem. Não está porque as coisas que faz com a família, as coisas que faz com as pessoas que mais amam ele, a falta de sentimento que esse cara ou essa mulher tem, porque está sob efeito do uso do álcool e droga durante muito tempo, torna a pessoa totalmente insana. E o segundo passo vem para pegar esse segundo aspecto da doença, que é o aspecto mental. E o terceiro passo, decidimos entregar nossa vontade, nossas vidas aos cuidados de Deus, da forma em que eu o concebo. O programa ainda dá uma liberdade de crença para que você tenha o seu próprio conceito de Deus. Você traz esse conceito de Deus ou você aprende esse conceito de Deus na Irmandade. Então, esse é o aspecto espiritual. É o aspecto que nós chamamos da obsessão, através da entrega da vida aos cuidados, ou seja, eu não posso. No segundo, alguém pode. E no terceiro, preciso de ajuda. Entendeu? Esses 3 aspectos da doença são combatidos pelos 3 passos de alicerce do programa. Por isso que eu achei muito importante botar os 3 passos aí no programa Independência. Maravilha, maravilha. Agora vamos para os nossos apoios culturais e já já a gente volta.
Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 99650-1063. Legal, voltamos direto dos estúdios da Alternativa FM 106,3 com o nosso programa Independência, a voz da recuperação. Agora iremos começar com as temáticas do dia, exatamente, companheiro Júlio César Butti. Julião, com duas temáticas curtinhas na sequência, falando sobre a 18ª e a 19ª pergunta do Guia para Trabalhar os Passos de Narcóticos Anônimos. Com vocês então, Julião. Bom dia, Júlio César Adicto. Respondendo a pergunta do número 18, que traz a ideia, quando foi que eu reconheci pela primeira vez a adicção como um problema? Eu entendi isso como um problema, realmente, quando eu tomei contato com o guia. Até então, eu trazia uma narrativa que me foi construída, que eu era adicto porque tinha usado droga. E na realidade, hoje eu entendo que a adicção já estava comigo há muito mais tempo, porque o guia me deixou claro que eu sou doente da doença da adicção, não foi do uso das drogas. Então, muito do que me falaram que eu era adicto porque eu tinha usado droga, cai por terra, e eu compreendo então que não tem essa ideia que essa pergunta continua na sua frase, né? Se eu tentei corrigir. Não tentei corrigir, porque eu entendo que sou portador da doença, eu tenho que primeiro compreender do que eu sou portador, para depois, então, vir a entender como que eu vou fazer com esse fator que eu trago comigo por tanto tempo, né? Então, eu entendo que, quando eu reconheço que eu sou portador da doença, que foi através do guia, e entendo que esta doença ela tem vida própria, ela age por si, ela não age como ser, ela age por si própria, mas ela precisa de um corpo para fazer o uso do resultado final, que é o objetivo dela, que também na nossa literatura diz, né, que o resultado mais óbvio da doença da adicção é o uso do químico ou de qualquer substância psicoativa. Eu acredito até que o uso de comportamentos abusivos, quando eu faço a contratransferência, que é o meu desejo imaturo de ser feliz, também é o resultado final da doença da adicção, também é o óbvio desta doença. Mas para isso eu, portador desta doença, eu tenho que compreender esta doença para que eu possa reconhecer de uma forma clara, total, íntegra, inteira, né, cara? A doença e não ficar olhando ela como um problema. Nossa, acabei usando droga. Nossa, acabei fazendo isso, fazendo aquilo. Parar com o farelo. Parar com esse farelo, esse varejo, essa contratransferência, esse desejo imaturo de ser feliz. Não conseguiu ter o carro, nem a moto, nem o barco, nem a lancha. Não conseguiu a garota dos olhos azuis, do cabelo loiro, né, do seio duro, com a bunda empinada, o que seja. E porque não conseguiu, transferiu para o uso do álcool e da droga. E por muitas vezes eu trouxe a narrativa, uma narrativa chula, né? Onde o que estava me acontecendo, aconteceu porque eu estava usando droga. Na verdade aconteceu porque era o resultado mais óbvio pela minha pessoa ser portador da doença da adicção, né? E agora que eu reconheço isso, muda tudo. Porque não tem mais o farelo, o varejo, não tem mais isso, né? Tem aquilo que eu sou, começo a entender de onde eu vim, aonde eu cheguei. Aí aonde eu chego tem o programa, agora com o programa para onde eu vou, se é que eu vou, se é que eu quero que o programa faça parte, que o programa haja na minha vida, em todas as áreas da minha vida, né? E, poxa, o processo é muito maior, né? É muito mais profundo. Ou eu me aprofundo dentro do que eu sou, o que eu sou não vai deixar de existir e eu vou ficar dentro do farelo e do varejo,
né? E não entendendo que eu sou portador da doença, não sou portador do uso de álcool e de droga. O uso de álcool e de droga foi o resultado óbvio da doença, assim como o abuso, assim como a contratransferência, assim como o roubo, as perdas, as traições. Isso tudo era óbvio de vir a acontecer dentro de um padrão de descontrole emocional, de uma pessoa que traz consigo um baita de um problema. Problema esse que tem nome, doença da adicção, né? Então, gente, para mim está muito claro. Então, eu entendo que eu reconheço o processo desta doença só quando eu tomo esse contato de aprofundamento com o guia. Depois de 20 anos limpo. E agora, caminhando agora para 25 anos, falta pouquinho, eu fico com mais pé no chão ainda em relação ao resultado que esse programa me oferece, que é a libertação desta doença. É a única promessa que o programa faz e cumpre realmente, a liberdade da doença da adicção. Bom dia a todos e obrigado. Bom dia, Júlio César Adicto, 24 anos limpo, respondendo a pergunta do dia. Pergunta 19, né, que fala perante o que realmente eu sou impotente. O significado para mim da palavra impotente no dicionário é debilidade. E eu não me vejo dentro do quadro da impotência, eu me vejo dentro de uma situação de potencialidade. Somente um ser que se entende como potente faz uso de uma substância psicoativa em continuidade, achando que controla, ou que pode, ou que consegue. Isso é o débil. Por isso que o significado de impotência no dicionário é debilidade. Porque somente um débil vai ficar acreditando que consegue usar substâncias psicoativas, alteradoras de humor, alteradoras das questões de ordem psíquica, e achar, ou acreditar, ou imaginar que não iria vir a ter problemas maiores. É imensurável a gravidade dessa avaliação que eu fazia quando eu me encontrava dentro da debilidade ativa. Então eu não me vejo mais dentro da impotência ativa, eu me vejo dentro de um quadro onde eu entendo hoje que eu sou portador da doença da adicção, e a adicção ela trabalha no triade, onde ela mexe na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser. E por ser portador da doença da adicção e não ser o portador do uso da droga, né? Porque o débil faz o uso da substância química. Enquanto o adicto, portador da doença da adicção, totalmente comprometido na sua maneira de pensar, de agir e de ser, sofrendo de uma ausência psíquica, notoriamente tem problemas muito maiores. E um deles foi acreditar que eu podia usar substâncias psicoativas e que eu não iria vir a ter problema. Daí caracteriza o ser potente. Potente dentro da sua egocentricidade em acreditar que nunca teria problemas. E tive inúmeros problemas e ainda venho tendo inúmeros problemas, só que hoje não mais através do uso do químico, mas através dos fatores de debilidade, a qual eu acabo não reconhecendo. Débil em uma série de circunstâncias, débil em uma série de situações do meu dia a dia, do meu cotidiano, onde eu acabo muitas vezes querendo fazer do meu jeito, agir do meu jeito, acreditando no meu jeito, e o resultado é dor, sofrimento, porrada, soco, bomba, tudo que eu não gostaria de estar sentindo, tudo que eu não gostaria de estar passando. E eu preciso deixar isso claro para mim, né? Perante o que exatamente eu sou impotente, né? Perante o que exatamente eu sou débil. Sou débil em relação à minha maneira de pensar. Minha maneira de pensar é extremamente doente. Uma maneira de pensar que realmente compromete qualquer ser humano na sua totalidade e compromete de uma forma tão ruim, mas tão ruim, que o cara não enxerga a gravidade do problema dele. O cara não vê a dimensão do transtorno que ele traz. O cara acha que até é normal as situações que ele está vivendo. Tamanho é o problema do cara, tamanho é o transtorno do cara. E esse cara que eu estou falando sou eu, a primeira pessoa do singular, o eu. Um cara extremamente comprometido, um cara extremamente com transtorno, né? E se eu não olhar isso, eu estou ferrado.
Porque uma característica minha é não querer olhar para quem eu sou, não entender, ou buscar não entender de onde eu vim, até onde eu cheguei, e agora que eu tenho o programa, para onde que eu posso ir. Por isso que eu preciso do apadrinhamento, por isso que eu preciso da literatura, por isso que eu preciso dos companheiros abnegados que estão focados e voltados para com o programa, aqueles que estão envolvidos no guia de passo. Porque eu não posso ficar vinculado a pessoas que estão soltas no programa e que acreditam que são somente impotentes perante o uso de álcool e de drogas, e que foram as drogas que prejudicaram a vida deles. Pelo amor de Deus, antes tivesse sido a droga que tivesse prejudicado minha vida. Porque aí eu parei de usar droga, minha vida ia ter que ter voltado uma maravilha, ficado tudo zerado, tudo top. E a realidade é que não está tudo top, a realidade é que está tudo muito difícil, e está tudo muito difícil não é pelo coronavírus. Está tudo muito difícil devido ao grau de debilidade que eu trago comigo, onde eu tenho uma puta dificuldade para administrar questões socioeconômicas, questões sexoafetivas, questões sociais, familiar. Resposta disso é porrada, é dor, é sofrimento. E eu tenho que deixar isso muito claro para mim, senão eu não entendo o que está se passando, o que está acontecendo comigo, meu Deus, o que é isso? Onde eu cheguei? Que ponto eu cheguei? Eu preciso, hoje, dentro dessa pergunta, avaliar perante o que realmente eu estou sendo débil hoje. Ao meu ver, eu estou sendo débil, eu estou sendo uma pessoa que não estou dando a devida atenção e valor ao que realmente o programa tem a me oferecer. E isso, entendam que eu tenho 24 anos e 9 meses que eu estou sem uso de substância química. Não é uma semana para reconhecer para vocês que eu não estou vendo a proporção da coisa. São muitos anos, mas eu enxergo agora. Então eu queria agradecer, meu tempo já deu, obrigado e bons momentos. Vamos dando continuidade. Muito bacana, esse foi Júlio César Butti, o Julião falando com grande propriedade, respondendo as perguntas 18 e 19 do Guia para Trabalhar os Passos de Narcóticos Anônimos. Hoje o dia, aliás, ultimamente o programa Independência tem se concentrado bastante na problemática do alcoolismo, justamente porque, não sei se você sabe, mas o álcool é a droga que mais mata no mundo, inclusive no Brasil. O álcool mata mais do que todas as outras drogas juntas. Ah não, mas o crack é mais mortal. Não, senhor. Em números absolutos, o álcool é a droga mais perigosa que nós temos na nossa sociedade. E por isso eu vou disponibilizar para vocês mais um artigo científico do Dr. Ronaldo Laranjeira, aquele que eu já caracterizei mais cedo aqui no programa Independência, PhD e o Esquimbal, um dos maiores especialistas em dependência química no Brasil, quiçá também no mundo. Então, o seu artigo científico, Mitos e Realidades sobre o Alcoolismo, Ronaldo Laranjeira e Ilana Pinsky. O alcoolismo é um grave problema de saúde pública no Brasil, assim como em grande número de outros países. Estima-se que cerca de 10% da população brasileira seja dependente do álcool, enquanto que um número bem maior experiencia problemas relacionados ao seu uso inadequado, como acidentes de trânsito, situações diversas de violência, perda de emprego, etc. O uso de bebidas alcoólicas geralmente começa cedo, entre o início e meados da adolescência, com o grupo de amigos ou em casa. Você já deve ter percebido. Além disso, que os abstêmios, as pessoas que nunca bebem álcool, são a minoria. A grande maioria bebe ou pensa que bebe socialmente. De fato, o álcool está presente na maioria das ocasiões sociais, tornando-se quase onipresente em situações relacionadas a comemorações, alegria, relaxamento. Mas você já se perguntou sobre o que é um bebedor social? Quais os limites que diferenciam um padrão de uso moderado de um uso inadequado abusivo? Pode-se prevenir se uma dada pessoa vai se tornar um dependente de álcool ou trata-se de uma condição que mostra a sua cara repentinamente, sem aviso?
Estas questões levam a outras que dizem a respeito ao efeito do álcool. Provavelmente por ser uma substância tão presente na sociedade, costuma-se esquecer que o álcool é uma droga com amplos efeitos físicos, psicológicos nos indivíduos. Quais são esses efeitos? Quais deles estão relacionados com o uso abusivo das bebidas alcoólicas? Os efeitos físicos nas mulheres são os mesmos que nos homens? Além de tratar dessas questões que analisamos a partir de alguns mitos comuns no Brasil sobre o assunto, abordamos também as possibilidades de prevenção e opções de tratamento do alcoolismo e do uso abusivo de álcool e o importante papel da família nessa jornada. Então vamos começar com o primeiro mito. O alcoolismo sempre esteve presente na história da humanidade. Pode-se falar que a tecnologia para produzir o álcool pode ser constatada desde os tempos pré-bíblicos, mas o alcoolismo, como entendemos hoje, é um conceito mais recente, pós-revolução industrial. A produção do álcool, que o homem estava acostumado até o século XVIII, era, em primeiro lugar, artesanal. O tipo predominante de bebida eram os fermentados na forma de vinho e alguns tipos de cerveja. Se por um lado, também, desde os tempos pré-bíblicos, haviam descrições de intoxicações pelo vinho, e mesmo os deuses gregos, como Baco, já manifestavam esse tipo de comportamento, a intoxicação constante pelo vinho não era descrita. A partir da Revolução Industrial inglesa, alguns fatores contribuíram para mudar essa situação. Em primeiro lugar, passou-se a produzir álcool não mais de forma artesanal, mas industrialmente em grandes quantidades. Além disso, modificou-se também o tipo de bebida produzida, pois criou-se a tecnologia para produzir destilados na forma de gin, com um conteúdo alcoólico muito maior. Em segundo lugar, o preço do álcool diminuiu bastante, pois foi possível produzi-lo em grandes quantidades e, portanto, o acesso das pessoas a ele ampliou-se sobremaneira. O terceiro fator que também contribuiu foi o que as pessoas passaram a viver mais em grandes concentrações urbanas, o que mudou bastante o perfil das relações sociais. Portanto, esses fatores mudaram muito o caráter do uso do álcool pela sociedade. O álcool deixou de ser uma bebida que era consumida com a comida e que por muitos séculos era a fonte de água menos contaminada possível de se beber, e passou a ser uma bebida forte que podia ser consumida a preços muito baratos e buscando essencialmente a intoxicação. Todas essas mudanças permitiram que um número muito maior de pessoas passassem a consumir álcool constantemente, e a partir daí os médicos começaram a observar uma série de complicações físicas, mentais e mentais decorrentes desse consumo excessivo, inclusive as primeiras descrições daquilo que hoje nós chamamos de alcoolismo. O segundo mito: o álcool não é droga, é um alimento. Por muitos séculos, o álcool, na forma de vinho, era a mais pura fonte de água que a humanidade podia consumir. Mas no mundo moderno, se analisarmos os motivos pelos quais as pessoas consomem as bebidas alcoólicas, a droga álcool e os seus efeitos é o mais importante. Na realidade, as mais diferentes bebidas alcoólicas podem ser consideradas formas diferentes de administrar a droga chamada álcool. É lógico que existem grandes diferenças entre um copo de vinho e um copo de uísque ou pinga, em termos de concentração de álcool e dos constituintes destas duas bebidas. Mas elas serão diferentes principalmente em relação ao seu conteúdo alcoólico. Para se ter uma ideia dessas diferenças, a concentração de álcool da cerveja é 5%, da maioria dos vinhos é ao redor de 12%, e dos destilados como o uísque e a pinga, de 40% a 50%. Muito embora esses três tipos de bebida tenham concentração suficiente para deixar as pessoas intoxicadas, o volume necessário para esta intoxicação é diferente.
O componente alimentar nas bebidas alcoólicas é variado. Todas elas têm calorias decorrentes de seu conteúdo de açúcar. Por exemplo, uma lata de cerveja de 350 ml tem em média 150 calorias. Um copo de vinho de 125 ml, 100 calorias. E uma dose pequena de uísque, 25 ml, 60 calorias. Algumas pessoas que bebem excessivamente ficam gordas e outros ficam magras. As gordas provavelmente estão comendo alimentos de valor baixo, de baixo valor nutritivo associado ao consumo de álcool, que na maior parte das vezes é a cerveja. As pessoas que ficam magras comumente estão bebendo destilados e usando a bebida como fonte calórica. O problema dos destilados como fonte calórica é que eles têm o que chamamos de calorias vazias, ou seja, é um tipo de caloria que não vem acompanhado de vitaminas e sais minerais. Outro fator importante em relação ao álcool é que ele impede a absorção das vitaminas B e C e por isso, com o beber excessivo, ocorre um estado de baixa dessas vitaminas, que é necessário a sua reposição. Esses foram alguns mitos de um artigo científico do Dr. Ronaldo Laranjeira e da psiquiatra Ilana Pinsky. Muito legal, ele fala algumas verdades incríveis sobre o alcoolismo, né? E sobre o álcool também, algumas notícias e alguns dados técnicos muito significativos, né? A respeito dessas problemáticas do alcoolismo. Legal. Vamos agora, antes de irmos agora, eu vou mandar o meu abraço, senão depois eu esqueço, para o meu companheirinho, meu querido, meu amigo, Seu Noel, isso mesmo, Seu Noel, muito obrigado, é um dos nossos ouvintes mais assíduos aqui do programa Independência, sempre de anteninha ligada no programa Independência, obrigado, Seu Noel. E o Seu Noel é um alcoólico em recuperação, ele me permitiu falar isso no ar, né? Ele me permite porque somos amigos e ele fala, não, Marco, pode falar que eu tô há 33 anos sem tomar um copo de álcool, sem tomar um gole de álcool sequer. Exatamente, Seu Noel, sóbrio já há 33 anos, parabéns, Seu Noel, muito obrigado aí pelo seu exemplo. Eu tenho certeza que muitos aqui em Capivari seguem esse seu exemplo, parabéns. Também mandar um grande abraço para o meu afilhado Borracha, para o meu afilhado Vanderlei. Muito obrigado aí pelo trabalho que a gente faz junto aí. E obrigado também a todos os companheiros e companheiras que estão em recuperação aqui na cidade de Capivari. Maravilha, maravilha. Agora vamos um pouquinho de música. Aliás, é uma música que eu dedico ao meu amigo, meu querido, meu companheiro Vanderlei. Isso, Vanderlei. Essa é para você aí, Roberto Carlos, o Careta. Bacana, esse foi Roberto Carlos, o Careta. Uma música que eu dedico aí ao meu amigo Vanderlei. Obrigado, viu, Vander? Maravilha, vamos dar continuidade aqui com o programa Independência. Agora, mais uma temática. A temática agora do Julião fala sobre se manter em recuperação. Então, ouçamos aí, Júlio César Butti. Nós vamos falar de se manter em recuperação. Qual é a importância de se manter em recuperação? É a importância de dar continuidade àquilo que se acredita que se pode, ao dar continuidade, obter um benefício. Então, algumas das pessoas que já tinham dificuldade para manter uma frequência mais contínua junto aos grupos presenciais, estas, se não tomarem atenção que o elo de relacionamento delas com pessoas que não têm vínculo com o grupo pode acabar por ser fortalecido com a questão que estamos passando agora de reclusão, onde esta questão de reclusão, supressão, implica em não poder ter uma frequência, mesmo que seja parcial, que não fosse uma frequência tão assídua aos grupos, e hoje, sendo uma frequência parcial, venha comprometer, pois uma vez que eu comece a acreditar que por estar em uma condição de supressão, então não tem tamanha importância também manter um elo de relacionamento, mesmo com os grupos que agora se apresentam, que são grupos de ordem virtual, que eu devo também interpretar como uma reunião, como as mesmas que eu já ia de ordem presencial.
É claro que algumas pessoas interpretam que posso pegar a reunião ao horário que eu quiser, pois temos 800 reuniões agora por dia nessa questão online. Então, às vezes o cara está no ponto de ônibus, está pegando reunião, o outro está na metade da transa sexual, para e vai pegar reunião. O outro está lá tendo que cuidar do seu filho recém-nascido no quarto, cuidando de trocar a fralda, escutando a reunião. Na realidade, não se está dentro do que o programa oferece, porque eu preciso estar por inteiro dentro do que o programa oferece. E quando eu estou fazendo dessa forma, eu estou fazendo da mesma maneira que o Estado tentou aí, de uma certa maneira, induzir o povo a trazer a ideia a esse povo que, de uma certa forma, eu entendo como um povo menos favorecido culturalmente, de que passando álcool gel, lavando o braço, lavando o pezinho, está tudo certo. E não está tudo certo. Porque o que evita com que exista uma proliferação desta questão, desta doença da Covid-19, é a questão da supressão. Quanto maior for o processo de supressão, menor será a força da doença de ter expansão. E assim também com a questão da doença da adicção. Quanto maior for o grau de envolvimento, de disponibilidade, menor vai ser a força da doença para com a quebra da possibilidade da pessoa deixar de se recuperar. Então eu preciso, já que eu tenho horários de reuniões e eu tenho algumas atividades a serem feitas no meu dia, a manter o que o Estado proporcionou falando, não deixe de cumprir rotinas. Rotinas são de extrema importância para as pessoas hoje se manter. Então, trazendo essa fala, né, essa narrativa, manter, e eu faço um adendo, manter-se em recuperação, eu preciso ter horários específicos para estar dentro daquele grupo de forma específica, inteira, intensa, e fazer parte do início, do meio e do final da reunião. Porque senão eu vou começar a picar, como se fosse uma bolinha, né, pingando de vários grupos diariamente, por várias vezes ao dia, e não vou me recuperar, porque eu não vou focar dentro dos problemas que estão se passando, a qual, dentro de um momento específico, eu deveria dar a devida atenção para manter-se em recuperação. Por isso que uma grande tendência agora é que as pessoas que não tinham uma frequência contínua, assídua, presencial, não consigam manter uma frequência nos online. Elas vão picando, quicando e entendendo que podem pegar qualquer reunião a qualquer momento, a qualquer hora. Então elas ficam aí assistindo a séries no Netflix, elas ficam passeando dentro de casa, de um cômodo para o outro, de cozinha para sala, de sala para quintal, de quintal para banheiro, e com o Walkman no ouvido, o fone de ouvido, e achando que está dentro da reunião. Mas se esquece que quando se ia para os grupos presenciais, para se manter em recuperação, tinha que se deixar todos os pormenores para fora da sala. Não dá para se estar dentro de um espaço trazendo muita coisa junto, porque aí eu não foco naquilo que eu preciso, que muitas vezes é ter uma escuta rica de uma narrativa onde o outro está trazendo aquilo que o perturba, o incomoda, o atrapalha, e que eu posso até ter a solução naquele momento, e a solução cabe a uma dificuldade que se apresenta na minha vida somente a partir do momento que eu faço a escuta rica, vinda da narrativa do outro. Então, ter esse fundo de entendimento, ter esse ponto de percepção através de uma escuta mais rica, me mostra que não dá para me manter em recuperação como uma bolinha pingando de grupo em grupo, de hora em hora, de minuto em minuto, não gostando de uma sala porque tem tal pessoa que está lá, ou então não frequentando os grupos online porque eu não me adapto àquilo, sendo que o programa é de adaptação, o programa não é de perfeição. Então eu preciso deixar claro para mim que manter-se em recuperação é um processo de continuidade. E as pessoas acabam evitando isso quando elas acabam se vinculando a ideias que corrompem a possibilidade delas determinarem a si mesmas horários específicos para estarem dentro dos grupos online. Há pouco tempo atrás, meu padrinho trouxe uma narrativa sobre recuperação ser movimento.
E pessoas que não se movimentam não se recuperam. Porque eu preciso fazer um movimento contra a doença. Se a doença tem como base a justificação, a racionalização, a desconfiança dos outros, a culpa, a vergonha, o desleixo, entre outros caminhos, se a doença tem como base isso, e eu não me movimentar contra a doença, estou muito longe da recuperação. Eu estou dentro de pontos que a doença determinou, né? E eu não estou enxergando que eu preciso me movimentar contra esses pontos. Primeiro que eu não estou enxergando, pois eu não estou dentro do que o tratamento oferece, que é a libertação da doença e da adicção, não é a libertação do álcool e da droga. O álcool e a droga é um decorrente da doença da adicção, o álcool e a droga é o farelo da doença. E eu tenho que interpretar que se eu foco só no farelo, eu não interpreto a trajetória que me levou a ter contato com o farelo, que está dentro dos sintomas da doença, que fala no primeiro passo, aonde está lá as justificativas, racionalizações, entre outros sintomas, que se eu não der a devida atenção àquilo, eu vou ter problemas maiores futuros, é de ordem longitudinal. Então, para mim está muito claro hoje, manter-se em recuperação não é simplesmente ir no grupo, ou então ficar pingando como uma bolinha de grupo online em grupo online, ou então está no ponto de ônibus, ou está dentro do banheiro, ou está na sala, ou está com a criança trocando a fralda, e está lá escutando a reunião, achando que está no grupo. Na realidade, está até vinculado online, mas não está dentro do que o programa oferece, por causa que os fatores necessários para com que o programa venha a funcionar para a minha pessoa, como funcionou para outros, está em fazer uma escuta rica. E uma escuta rica me cobra disciplina, me cobra fatores do tipo princípios que o programa oferece, como boa vontade, mente aberta e ser honesto. Que naquele momento eu tenho que estar fazendo a reunião, naquele momento eu não posso estar focado trocando a fralda da criança, naquele momento não é para mim estar cortando cebola, naquele momento não é para mim estar cuidando do arroz para não queimar, porque as pessoas não gostam do arroz que tem sabor ou cheiro de queimado. Então, manter-se em recuperação é muito mais profundo do que somente acreditar que porque eu sou membro do programa, porque eu entrei um dia porta dentro, peguei uma ficha branca, eu já agora, por não estar usando a droga, eu estou me mantendo em recuperação. O não usar droga me mostra que eu estou me mantendo sem o uso da substância química, uma situação que é decorrente da trajetória da doença. Eu sou adicto da doença da adicção. Quem me faz adicto é a doença. E a doença, ela tem por si determinar que o resultado final da doença, que é o fator mais óbvio da doença, é fazer-me usar o uso de álcool, de drogas ou de outras substâncias psicoativas quando eu me sentir abalado pelos sintomas que a doença proporciona e que por muitos anos passou batido por mim, pois eu fiquei solto no programa por 20 anos. Então, dentro desse solto no programa, eu me mantinha abstêmio do uso do álcool e da droga, mas eu estava totalmente vinculado aos sintomas da doença, onde a arrogância, a raiva, o ódio, a cólera da doença estava muito predominante em mim, que é a ira. E, obviamente, eu não tinha o que o programa me oferece, a liberdade que o programa proporciona. E eu preciso ter essa interpretação, ter esse grau de entendimento, e para isso eu preciso estar dentro do momento presente. Então, se eu estou numa reunião online no período da manhã, eu não posso estar dentro do online, ao mesmo tempo lavando o banheiro, ao mesmo tempo cuidando do almoço, ao mesmo tempo descascando cebola. Eu preciso estar na reunião, eu preciso fazer uma escuta rica, eu preciso dar atenção ao outro, eu preciso que o outro interprete muitas vezes, através do meu olhar, do levantar da sobrancelha, de um gesto que eu faço na câmera, que eu fui impactado com o que ele falou. E é dentro disso que me causa esse impacto, é que me mostra que eu estou me mantendo em recuperação. É o impacto que me cria a narrativa do outro, é o impacto que o programa me proporciona, é a oportunidade de interpretar o que está sendo me dito, falado, mostrado. Então, para se entrar em recuperação, não basta somente estar sem o uso do químico, não basta somente ter entrado porta dentro, porque eu sou um apto candidato a sair flutuando porta fora como numa nuvem de fervor. Qual que é a nuvem de fervor? É o encanto. Qual que é o encanto? É acreditar que eu não uso mais. E que agora, devido ao Covid, devido a essa crise aí de pandemia, essa situação socioeconômica, todos esses pormenores que o país está atravessando,
eu não posso pensar em usar. Ao contrário, eu acho que o que muito tem feito com que pessoas acabem não chegando às Irmandades ou tão pouco chegam, e como é que ela vai fazer para ficar? Via online? Sem o abraço? Sem o afeto? Sem aquele olhar que nos mostra que nós estamos no local certo, no momento certo? Porque sentir aquele estômago embrulhado, sentir aquela sensação que as pessoas estão olhando para mim, é presencialmente. E eu preciso deixar isso claro para mim, que manter-se em recuperação é dar a devida atenção ao que o programa me oferece, independente do momento que eu estou passando. Eu preciso usar o que os passos têm a me oferecer, eu preciso usar o que o primeiro passo me oferece. Dentro da primeira pergunta, agora que eu descubro que eu sou impotente, como que o programa vai trabalhar? Porque agora que eu entendi que eu sou adicto, e o que é ser adicto? O que a doença da adicção representa para mim? Eu preciso entender alguns pormenores através da narrativa, das pessoas que estão nas salas online, através do apadrinhamento, através da literatura. Eu preciso usar todos os recursos que eu tenho para manter-me em recuperação. Senão, eu sou um apto candidato a sair flutuando realmente porta fora, como numa nuvem de fervor, sem entender que eu estou saindo, flutuando já nesta porta fora, dentro da minha casa, de um cômodo para o outro, da sala para o quintal, do quintal para o quarto, e estou sendo levado através de uma série de televisão, estou sendo levado através de uma música, estou sendo através de algo externo que está me controlando internamente e eu não estou dando a devida atenção porque eu não fiz uma escuta rica no momento que eu tenho em mãos, que é os momentos das reuniões online. Pois naquele momento eu estava descascando a cebola, naquele momento eu estava lavando o banheiro ou eu estava trocando a fralda da criança. Eu preciso canalizar energia, eu preciso olhar para mim. Em tempos de doença, eu preciso entender que em tempos de doença, uma doença pouco citada, pouco falada, é a que mais neste momento está em quadro de evolução, por a minha pessoa não estar fazendo uso do objetivo final desta doença, que é o uso da substância psicoativa. Eu preciso tomar atenção que a doença da adicção, ela cresce quando eu paro de usar o químico. E quando eu estou usando químico, a doença da adicção estaciona, porque o que cresce é as consequências através do uso do químico, que são as dores inevitáveis que eu trago para mim, os mal-estar e os incômodos, porque eu acabo afetando lugares, pessoas e coisas à minha volta. Então eu preciso, para manter-me em recuperação, primeiro entender como é que eu me encontro dentro do processo, como é que eu me vejo dentro do processo, aonde que eu estou nesse momento, quem eu sou, da onde eu vim, aonde que eu cheguei e agora o que eu vou fazer com isso que eu tenho. Tenho a oportunidade de fazer passo, tenho a oportunidade de pedir uma orientação para o meu padrinho, que foi o que aconteceu comigo. Eu estou escrevendo um material de quarto passo e entrei em contato com meu padrinho falou, não vai escrever nada agora, você não pode se aprofundar dentro de um fator de tamanha complexidade que vai te gerar um embate emocional e nós não estamos mais tendo reuniões presenciais para o abraço, para o acolhimento, para o afeto. Como é que nós vamos fazer, cara? Você vai se sentir cada vez mais carregado de dor, raiva, ressentimento, mágoa, tristeza, angústia, dentro de tudo que você causou a você, sozinho. Sendo que a literatura diz que sozinho você está muito mal acompanhado. E a hora que o meu padrinho foi fazendo a narrativa dele, eu fui entendendo que quem queria que eu continuasse a escrever os passos é o meu ego. Eu sou um cara portador da doença do ególatra, onde eu acredito que eu posso, eu consigo, porque isso foi me dado quando eu cheguei no programa, a ideia de que agora que você está limpo, cara, você pode tudo, você só não pode usar, e na realidade não pode tudo, é o que eu estou querendo trazer dentro da ideia de manter-se em recuperação. Não dá para pegar a reunião online, descascando cebola, limpando o chão, lavando o banheiro, com fone de ouvido.
no celular achando que está dentro do que o tratamento oferece. Não dá, isso daí é uma roubada, isso destoa da realidade do que o programa oferece, que é a libertação da doença da adicção, sendo que a minha doença trabalha num triade, trabalha dentro da minha maneira de pensar, de agir e de ser. Então eu chego ao ponto de pensar que escutando o que o outro está falando, lavando o chão e descascando cebola, eu vou prestar atenção. Não vou nada. E eu tenho que deixar isso esclarecido para mim e para os outros que nesse momento estão me escutando, para entender que para fazer uma escuta de um áudio, para fazer uma escuta de uma música e poder sentir o que esta música está tentando me trazer, eu preciso estar inteiro vinculado a ela, senão eu não estou dentro do que eu posso desfrutar do benefício que está sendo me oferecido através desse recurso. Manter-se em recuperação é muito mais do que não usar droga. Eu me levanto, entro em contato com a meditação, eu entro em contato com pessoas importantes da minha história de vida, eu busco ter contato com o meu apadrinhamento, eu tenho 3 pessoas que são pessoas do grupo que eu frequento, a quais são íntimas minhas, a quais eu busco me delatar a elas, né? Eu me cagueto a elas logo cedo, me confesso sobre como que eu estou indo, o que eu estou fazendo, por quais motivos eu tenho pedido recursos à minha família, seja de ordem financeira, amorosa, social, afetiva, material, e escuto o retorno dos mesmos, que é de extrema e profunda prudência e importância para que eu me mantenha em recuperação. Então, não é só ficar sem uso, porque sem uso eu já estou indo agora para 2 décadas e meia, tempo substancial, que prevalece até para alguns a ideia que esse cara não se droga nunca mais. Mas se eu falar que eu não tenho vontade, eu estou mentindo, porque obviamente a vontade faz parte de uma questão de ordem fisiológica. Então eu não tenho mais vontade do químico, mas recluso no processo de supressão que eu estou, se eu não me perceber, eu estou comendo bombom, bolacha, salgadinho, queijo, água com açúcar, faço maisena e tomo no copo. Porque eu sou portador da doença da adicção, que ela tem 2 fatores que me comprometem muito, independente da substância química. Um é a compulsão e a outra a obsessão. Então eu preciso manter-me em recuperação através do que o programa oferece. E o programa, ele me oferece muito mais do que parar de usar droga. Ele me oferece a libertação da adicção. E eu preciso interpretar quais os caminhos que a minha adicção toma no momento que eu me encontro, onde eu estou. Se eu estou no processo agora de supressão, eu não posso ficar dentro de uma ideia de uma teoria de mitigação, a qual eu vou estar imune por estar lavando a mão e o pé com álcool, ou detergente, ou cândida, ou criolina, assim dizendo. Eu preciso interpretar o processo na sua totalidade. Então eu queria agradecer muito, entender que manter-me em recuperação, estar dentro do processo da manutenção do tratamento, não é só estar sem uso. É também fazer uma escuta rica dentro do momento que eu me encontro. E a importância disso como um todo. Obrigado e bons momentos a todos. Maravilha, maravilha. Obrigado, Julião. Júlio César Butti falando com grande propriedade a respeito do programa. Eu gostei que ele deu uma puxadinha de orelha aí nos companheiros e companheiras que estão numa reunião online, mas não estão numa reunião online. Estão fazendo outras tarefas junto com a reunião e, na verdade, a recuperação, ela exige que você esteja 100% focado na recuperação, né? Então, se é para entrar numa reunião, mesmo que seja online, que você esteja inteiramente naquele local, né? Prestando atenção e com todo o seu foco, seu ouvido e seu coração na reunião. Parabéns, Julião. Eu também acho isso que você falou aí. Muito legal. Agora, antes de terminarmos o programa Independência, eu recebi uma pergunta aqui do companheiro, ele não quer se identificar, não vou identificar. Aliás, se você quiser participar do programa Independência,
É só mandar sua pergunta, sua dúvida aqui para o programa. Se a gente tiver competência e souber a respeito, a gente responde. Se não, vamos estudar aí o caso e na próxima semana a gente responde. Até hoje não aconteceu da gente não conseguir responder a uma pergunta, mesmo porque estamos munidos aí de vasta literatura a respeito da dependência química e do alcoolismo, da codependência, enfim, né? Temos bastante estrutura literária para nos apoiar, né? Então, maravilha, você pode mandar sua pergunta aqui no 99650-1063, o Zap da Rádio Alternativa. E agora, nesse momento, o Zap do programa Independência. Pode mandar à vontade. O companheiro aqui mandou a pergunta seguinte: Marcão, como que eu sei se a pessoa precisa de uma internação involuntária? Nossa, excelente pergunta, companheiro. Esse companheiro parece que é o pai de um adicto, né? Ele está preocupado com o uso de droga do filho dele. E ele não sabe se ele coloca o filho numa clínica involuntária, porque o menino não quer entrar em recuperação, não quer ser internado. Então, quando que se recomenda que se faça uma intervenção involuntária, né, compulsória, contra a vontade da pessoa? Essa é uma questão muito delicada. Já abordamos um pouco sobre isso no programa Independência alguns anos atrás. Mas é uma questão que está sempre em voga, porque é uma preocupação constante das famílias em relação às internações involuntárias. A recomendação mais usual da internação involuntária é quando a pessoa está em risco de morte, ou então está colocando a família ou outras pessoas também em risco de vida ou de morte, né? Como se fala hoje em dia. Então, se realmente o rapazinho aí tiver num uso tão compulsivo, tão absurdo, que ele pode morrer a qualquer momento de uma overdose, ou então de um suicídio, né? Você sabe que 90% dos casos de suicídio, não é 90, eu acho que são 80, não sei exatamente a estatística. Eu sei que esmagadora parte dos suicídios são cometidos com pessoas sob efeito, principalmente de álcool, mas também de outras drogas. Então, a gente, quando fala que a pessoa está correndo risco de morte, não é necessariamente assim o risco de overdose. A pessoa também pode se matar. Ou então, uma pessoa que tem o hábito, tem um carro, por exemplo, ou tem uma moto, e constantemente enche a cara, usa droga e vai dar rolê por aí. Ué, esse cara é uma arma humana. Ele está constantemente colocando a sua vida em risco e a vida das pessoas, da população em geral, em risco. Dirigir bêbado, fora ser um crime, fora ser proibido pelo Código Nacional de Trânsito, também é uma temeridade. A família souber dessa situação, é um caso de uma intervenção. Se a pessoa não quiser ser internada, obviamente a família tem mecanismos para internar essa pessoa involuntariamente. Então, respondendo à pergunta do companheiro, realmente, se o seu filho tiver correndo risco de morte ou colocando as pessoas em risco, é caso sim de intervenção involuntária. Eu sei que muitas famílias têm medo de fazer essa intervenção, não têm muita coragem, mesmo porque o menino ou a menina ameaçam, né? Fazem forte ameaça à família: se você me internar, eu mato você, se você me internar, eu nunca mais falo com você, e aquele drama. Ó, isso aí é tudo dramalhão mexicano. Não ouça essas ameaças vãs, porque elas não se concretizam. Eu tive contato no trabalho de clínicas involuntárias e 60% a 80% dos pacientes que entram em recuperação involuntária aderem ao tratamento. Depois de 2, 3 meses, já limpos, né? Já sem o efeito das drogas, eles abaixam muito a bola. Então, todas aquelas ameaças bestas que eles fizeram, porque eles estavam bêbados ou então estavam sob efeito de álcool, e mesmo que não tinham usado droga naquele dia, mas eles estão vindo num uso prolongado durante meses, anos às vezes,
isso já faz com que a química cerebral do cara seja diferente e ele não tenha mais sentimento. Então fala cada besteira e depois se arrepende quando está internado lá, depois de 2, 3, 4 meses, se arrependem, choram, pedem desculpa para a família. Então, se for esse o caso de vocês terem medo de internar compulsoriamente um filho, uma filha, né, um marido, não tenham. Essas ameaças são todas vãs. Elas vão cair por terra assim que a pessoa estiver livre das substâncias. É uma estatística muito grande das pessoas que entram em recuperação, mesmo em intervenções involuntárias. Espero ter respondido aí a pergunta do companheiro que mandou no 996-50-1063, zap aqui da Rádio Alternativa FM. Bom, nosso tempo acabou, vamos ficando por aqui. Eu agradeço muito a participação de todos aí no programa Independência. Um grande abraço, um grande beijo no coração de todos e até domingo que vem com mais um programa. Tchau, tchau! Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa 106,3. Até domingo que vem, com mais informações a respeito de dependência química e alcoolismo. Obrigado, até mais!